Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal e mais um vídeo da série Gráficos do Excel. Hoje estou bastante feliz aqui de estar fazendo o vídeo número 10 dessa série. Então ele começou lá atrás com os vídeos sobre os gráficos de colunas e hoje, no vídeo 10 dessa série, nós estamos falando aí sobre o gráfico do tipo cascata. Se você é novo aqui no canal, se você perdeu os vídeos anteriores da série, na descrição desse vídeo aqui embaixo tem o link para todos os 9 episódios anteriores. Então, se você perdeu algum dos episódios e quer dar uma olhada, quer conhecer um pouco mais sobre um determinado tipo de gráfico, você vai poder acessar os vídeos anteriores que estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Bom, hoje a gente vai dedicar aqui o nosso tempo a falar um pouquinho sobre o gráfico do tipo cascata. Esse tipo de gráfico é um gráfico novo, ele é recente no Excel 2016, então é um gráfico que não existia nas versões anteriores do Excel e que os usuários sempre solicitavam, né? Os usuários sempre queriam que esse gráfico estivesse disponível porque é um gráfico muito útil e acaba sendo até com uma certa frequência bastante utilizado. O que acontece é que em versões anteriores o pessoal acabava fazendo alguns ajustes técnicos, né, as famosas gambiarras, para conseguir chegar no resultado final através de um gráfico de cascata. Então a Microsoft, vendo essa necessidade, vendo que os usuários estavam pedindo isso daí, resolveu, na versão 2016 do Excel, incorporar o gráfico de cascata, o que foi uma grande novidade aí para todo mundo. Bom, de maneira geral, o gráfico de cascata ele tem como objetivo apresentar o total corrente na medida que valores são adicionados ou subtraídos em um intervalo de dados. Então aqui eu trouxe um exemplo bem simples para a gente poder entender como é que ele funciona. A gente tem um orçamento de vendas, onde eu tenho o valor da proposta. Então, foi emitida em uma proposta para um determinado cliente no valor de R$ 13.670. E aí eu tenho alguns descontos que foram feitos, né? Algumas reduções. Então, eu tenho ali primeiro a redução com relação a impostos. Então, em cima do valor de 13.670, houve um desconto de 2.307 de impostos. E aí sobrou um lucro bruto, né, de 11.363, que é justamente o valor da proposta menos os impostos. Após o lucro bruto, foram removidos alguns outros valores também. Então, nós tivemos uma diminuição de 1.267 em relação à logística, custos com logística. Depois eu tive uma outra redução de R$ 230 com custos gerais e mais R$ 98 com outros custos. Isso fez com que o lucro líquido dessa proposta, desse orçamento, fosse de R$ 9.768. Então, o que começou lá em cima com uma proposta de 13.670, acabou no final do dia trazendo para nós um lucro líquido de 9.768. Daí a questão é, ok, como é que eu visualizo isso graficamente? Então, se eu selecionar essa tabela, eu posso clicar aqui em inserir. Dentro dos gráficos aqui, né, da seção de gráficos do Excel, a gente tem essa seção que são os gráficos de cascata ou ações. Então, eu vou inserir aqui o gráfico de cascata. Quando eu insiro o gráfico de cascata, fica bem simples para que a gente possa entender o que a informação qual é a informação que está sendo apresentada. Então, eu tenho aqui os valores em azul, e isso é bem interessante porque o gráfico de cascata automaticamente entende quais são os valores de aumento, ou seja, quais são os valores positivos, e entende também quais são os valores de diminuição, ou seja, os valores negativos, e traz para mim essa informação. Então, eu tenho o valor da proposta de R$ 13.670. Aí eu tive impostos da ordem de 2.307, então foi uma redução. O valor lucro bruto após o valor da proposta, né, após eu descontar os impostos, foi de 11.363. Aí eu tenho mais outros descontos aqui de logística, de custos gerais e de outros custos, que gerou no final do dia um lucro de 9.768. Então é bem interessante a gente visualizar. Uma coisa que a gente sempre precisa ficar atento quando estamos trabalhando com um gráfico do tipo cascata é que, via de regra, o Excel não vai entender automaticamente qual é o valor final, ou seja, qual é o valor que deveria representar o total. No nosso caso, o lucro líquido, né, que é o valor que eu vou obter ao final de todo esse processo. Então, para que a gente possa determinar qual que é o valor final que nós vamos obter, nesse caso o lucro líquido, basta que eu selecione
qualquer uma das colunas ou qualquer uma das cascatas aqui que eu tenha dentro do gráfico e clique no valor que eu quero, ou seja, no lucro líquido. Aqui é interessante a gente perceber que se eu for alternando, eu posso selecionar diferentes colunas, né, diferentes cascatas do meu gráfico. Então, eu poderia selecionar o lucro bruto, ou poderia selecionar os impostos, ou poderia selecionar o valor da proposta, e eu poderia fazer essa seleção alternada, né? No nosso caso, o valor que representa o item final, ou seja, o total, a cascata ou a coluna do lucro líquido. Então, eu vou clicar aqui no lucro líquido, selecionar esse valor de maneira exclusiva, e aí quando eu clicar com o botão direito do mouse, eu tenho a opção de definir esse valor como total. Quando eu definir como total, o gráfico vai se ajustar para que eu possa entender que eu saí de um valor de 13 mil, tive alguns descontos que me fizeram chegar num lucro líquido de 9.768. Uma coisa bacana também, dentro do gráfico de cascata, é que eu posso remover as linhas de grade aqui se eu quiser, e aí eu tenho essas linhas que vão me mostrar a sequência e a combinação e como os valores vão se ajustando ao longo do tempo uns com os outros, né? Então, isso aqui é bem interessante. E aí, é claro que você tem outras opções aqui de formatação que você poderia eventualmente utilizar para visualizar os seus dados, e aí basta que você defina qual é o parâmetro, qual é a visualização que atende melhor a sua necessidade, tá? Bom, eu queria trazer aqui um outro exemplo também que nós poderíamos utilizar para o gráfico de cascata, que não necessariamente precisa sempre ter valores positivos e negativos. Então, um gráfico de cascata nem sempre ele vai ter como obrigatoriedade trazer valores negativos e positivos, ou seja, ter valores negativos e positivos na escala de dados utilizada, na tabela de dados utilizada. Então, num cenário como esse aqui, o gráfico de cascata também seria interessante, né? Imagina que eu tenho um pipeline de vendas, eu tenho o estágio e tenho a oportunidade em valor monetário. Então, por exemplo, a minha empresa ela captura todas as oportunidades que surgem e na medida que essas oportunidades são capturadas, eu tenho estágios pelos quais a oportunidade passa. Então, ele começa em prospecção, depois vai para qualificação, depois vai para cotação, negociação e fechamento. Então, por exemplo, dentro do pipeline de vendas que a gente tem atual, eu tenho um montante de R$ 126.789 em oportunidades que estão classificadas como prospecção. Eu tenho R$ 80.199 em oportunidades que estão classificadas como qualificação, e assim sucessivamente, até chegar aqui nas oportunidades classificadas como fechamento, que tem uma ordem de grandeza aqui de R$ 7.182. Se eu quisesse mostrar essa informação, normalmente a gente poderia optar por um gráfico do tipo de colunas, ou um gráfico do tipo de pizza. Então, teriam várias opções aqui de gráfico para demonstrar essa informação, mas eu posso também selecionar esses dados e apresentar esses dados através de um gráfico de funil. Quando eu apresentar esses dados através de um gráfico de funil, eu vou poder olhar aqui e ter uma ideia da minha distribuição, qual que é a distribuição do meu pipeline. E aí é claro que esses 269 mil que representa o total de vendas, ele não pode ser considerado como mais uma cascata ou mais uma coluna do gráfico, ele tem que ser representado como o total. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso definir como total, e aí eu vou ter uma ideia de que dentro da minha empresa, o maior volume financeiro que eu tenho hoje, dentro do meu pipeline de vendas, é de oportunidades que estão na fase de prospecção. Então, de 269 mil reais que nós temos em oportunidades dentro do nosso pipeline, uma boa parte desse valor está aqui em oportunidades que estão classificadas como prospecção. Aqui a única questão é que a gente não vai ter uma necessidade de utilizar a legenda, talvez a gente não tenha uma necessidade de utilizar a legenda,
justamente pelo fato de que a gente nunca vai ter diminuição, né? Os valores sempre vão ser positivos e se eu somar cada um desses valores aqui, o conjunto deles é que vai representar o total. Então, talvez aqui também seria uma alternativa interessante para a gente poder exibir uma distribuição em relação ao total através de um gráfico de cascata. Tá? Então, essa foi aí a ideia, essas foram as dicas para a gente poder trabalhar com os gráficos de cascatas aqui, de cascata dentro do Microsoft Excel. Se você gostou do vídeo, compartilha aí, dá uma força, divulga e se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal para que você possa ter acesso aí aos demais vídeos que vão ser publicados, tanto tratando de Excel, quanto tratando de Project, de Power BI. Então tem bastante conteúdo aí para vir, tem bastante conteúdo para ser publicado. Se inscreve no canal para você ter acesso a todo esse conteúdo que vai ser publicado em breve, ok? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, um forte abraço e te aguardo aí no próximo vídeo aqui no canal. Até mais.